Good morning, everyone. Good morning, and Bom thank dia you a todos, bom dia e muito obrigada por estar aqui com a gente esta manhã. Vamos falar sobre o estigma e como precisamos medir, agir e terminar com ele. Vamos falar sobre o combate ao estigma e à discriminação em relação às pessoas que vivem com HIV. Mas antes de começar, eu vou compartilhar alguns anúncios importantes. As sessões do HIV 2020 online estão disponíveis simultaneamente em francês e inglês, russo, português e espanhol. Então, escolham o canal de idioma que vocês precisem, selecionando o botão de interpretação na parte de baixo da tela e depois selecionando o seu idioma. Vocês podem silenciar o áudio original para somente ouvir a interpretação. As sessões do HIV 2020 online oferecem um espaço neutro e imparcial para compartilhar habilidades, opiniões, conhecimentos de forma mutuamente respeitosa. O HIV 2020 online tem uma política de tolerância zero para qualquer tipo de bullying, assédio, uso de linguagem abusiva, expressão de opiniões agressiva ou qualquer tipo de comportamento indesejável. Isso inclui atividades dentro da sessão do Zoom ou nas mídias sociais do HIV 2020, como Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Qualquer comportamento que possa afetar os painelistas, palestrantes, tradutores ou participantes será proibida. Os participantes que tenham esses comportamentos vão ser retirados da sessão sem aviso prévio. Também gostaria de lembrar que as sessões do HIV 2020 online estão sendo gravadas e vão ser carregadas no site do HIV 2020 do YouTube, em todas as línguas e nas mídias sociais também. Esta sessão está sendo transmitida para o Facebook através de um live e no site do HIV 2020. Depois vamos ter uma sessão de perguntas e respostas, onde vocês poderão fazer perguntas e comentários através do chat. E eu somente queria dizer que vocês precisam ter cuidado com o compartilhamento de dados pessoais, como nome, idade e país, se vocês não se sentirem confortáveis compartilhando essas informações ou enquanto estiverem interagindo com outras pessoas. Agora que já fizemos todos os anúncios, eu gostaria de dar as boas-vindas outra vez a esta grande sessão. Meu nome é Sophie Brian, eu sou advogada de direitos humanos para a comunidade de pessoas vivendo com HIV e eu vou ser a moderadora da sessão de hoje, que vai ser sobre o estigma com ele. Esse é o título da nossa sessão e vamos falar sobre o estigma e a discriminação relacionados ao HIV. O estigma relacionado ao HIV é o tema principal pelo qual estamos aqui. São um conjunto de julgamentos, atitudes ou comportamentos baseados no medo, e isso resulta na discriminação, como tratamento injusto, leis e políticas injustas. E o estigma e a discriminação em relação ao HIV são generalizados e são reconhecidos como desafios constantes para pessoas que vivem com HIV. E também afetam o sucesso que o combate ao HIV pode ver, por exemplo, limita o acesso ao tratamento e aos serviços de saúde que as pessoas que têm mais risco precisam. Sempre pensamos que a discriminação acontece somente no setor da saúde, mas na verdade acontecem também em outras áreas, inclusive a educação, o trabalho, o sistema de justiça, famílias, comunidades e até em situações de emergência. A discriminação relacionada ao HIV também pode aumentar devido a outras formas de discriminação, inclusive, por exemplo, discriminação racial, de gênero, orientação sexual, idade, gênero, identidade, e origem ou nacionalidade, e isso também pode levar a uma maior discriminação de populações-chave, como homens gays, homens que fazem sexo com homens, pessoas usuárias de drogas, profissionais do sexo, mulheres e meninas, inclusive outros grupos como imigrantes e pessoas que estão presas. A discriminação também pode ser institucionalizada nas leis, nas políticas e nas práticas que têm um impacto negativo nas pessoas dos grupos marginalizados que vivem com HIV. Somente vou compartilhar algumas estatísticas antes de começar com a discussão principal. Segundo a ONU-AIDS, 25% das pessoas que vivem com HIV já reportaram experimentar algum tipo de discriminação no sistema de saúde. Pessoas que vivem com HIV que têm uma percepção do estigma alto são 2,4 vezes mais propensas a chegar a um nível mais alto da doença. Existe uma discriminação
muito alta entre as mulheres, uma de cada 3 mulheres já vivenciou algum tipo de discriminação, relacionada com seus direitos sexuais e reprodutivos, e 76 países têm leis que especificamente criminalizam a exposição e transmissão do HIV, e isso pode ser um motivo de penalização jurídica. Temos 18 países Temos 84 países que criminalizam também esse tipo de transmissões e exposições. Uma grande porcentagem de pessoas que vivem com HIV, não conseguem exercer seus direitos e muitas vezes, a discriminação é uma barreira crítica para o combate ao HIV, mesmo que existam estratégias inovadoras e eficazes para eliminar o estigma. Agora, o estigma é reconhecido como um fator crítico para o sucesso do combate ao HIV e o alcance dos objetivos, de desenvolvimento sustentável, por exemplo, que foram estabelecidos para o ano de 2030. Então, existem muitas obrigações e muitos tratados de direitos humanos para eliminar esse estigma e a discriminação, porém, eles continuam sendo uma barreira muito importante para o sucesso do combate ao HIV. Então, hoje estamos aqui para falar sobre ações transformadoras e disruptoras para poder acelerar a eliminação desse estigma e discriminação. E antes de começar com os grandes painelistas, especialistas e defensores que estão aqui com a gente hoje, vamos assistir um vídeo muito interessante que vai dar um pouco de contexto sobre a nossa conversa. Next to us, there are people who face challenges Junto a every nós temos pessoas que enfrentam desafios todos os dias. Some of them used to do Algumas drugs, delas consumiram drogas ou foram para a cadeia. some were forced to have Algumas sex for a fee. foram obrigadas a fazer sexo por dinheiro. Were born with HIV. Algumas nasceram com HIV ou se infectaram por falta de cuidados. Owing to E outras estão sofrendo devido às atitudes da sociedade contra as pessoas gays e trans. Mas atualmente essas pessoas estão unidas como comunidades e juntas vão vencer. Day we help Todos ourselves, os dias ajudamos help others uns aos outros, ajudamos pessoas como nós fight e somos os epidemic. primeiros que começaram a lutar contra a epidemia do HIV. Somos as comunidades de pessoas vivendo com HIV, comunidades de pessoas que vencem. As comunidades vão eliminar o That video always gives me goosebumps because it Esse reminds vídeo sempre me emociona muito, me comove muito, porque me lembra do poder e o potencial das comunidades e o poder que elas têm para poder mudar essa situação de estigma. Então, eu estou muito emocionada hoje por ter a honra de apresentar muitas pessoas que vão estar aqui com a gente falando sobre como podemos medir, agir e terminar com o estigma. São um grupo de ativistas, defensores, especialistas fantásticos e eu já, estive conversando com eles nas últimas semanas, quando estivemos planejando esse grande painel. Então, vamos ter 2 sessões principais. A primeira sessão vai ser da Sasha Volgina, que é a gerente de programa da GNP Plus, Harry Pablo, que também é o coordenador regional para estigma e discriminação na Ásia e no Pacífico, e ele está na APN Plus, que é a rede da Ásia e Sudeste Asiático para pessoas vivendo com HIV. Também temos a coordenadora para a parceria, eh, e a diretora da equipe regional de 100% Life, que era a rede de ucranianos vivendo com HIV. Na segunda sessão, que vai ser a segunda parte do nosso painel, vamos ter a Ana Sango, que é a oficial defensora, da GNP Plus para o estudo de estigma e discriminação em relação a pessoas vivendo com HIV, e também temos a Hem Luz, que é oficial também na GNP Plus e participou nesse estudo sobre estigma e discriminação. Então, sem mais delongas, lead us in vamos começar com a nossa sessão sobre as parcerias globais. Muito obrigada pelas apresentações.
Eu vou falar sobre as parcerias globais. Eu acho que isso está muito relacionado com o vídeo que acabamos de assistir, porque essa ideia de criar uma parceria global e essa grande construção de ações começou com as comunidades. Passamos para o próximo slide, por favor, um pouco mais para frente. Então, a parceria global foi um chamado à ação que começou pelas organizações não governamentais e foi com o objetivo de entrar em contato com a ONU-AIDS também, e pedimos que fossem feitas mais coisas contra o estigma e a discriminação, porque estávamos cansados de ouvir, sobre a importância de fazer uma coisa com o estigma, mas não tinha nenhuma ação concretizada. Então, acho que precisamos voltar a um slide, desculpem. Mas então, fizemos essa chamada para ação, que foi apoiada pela UNAIDS, UNDP, ONU Mulheres, também a delegação PCB, que é uma ONG, e recentemente o Fundo Global também começou a formar parte da nossa parceria global. Então, qual é o objetivo? O objetivo é que os governos meçam o progresso do estigma e que implementem também essas intervenções, e depois criar um relatório para o resto do mundo sobre a sua situação nacional com o estigma e a discriminação. Então, todo esse trabalho sobre o estigma tem que estar muito bem coordenado, não tem que ter nenhum tipo de sobreposição, tudo precisa de uma coordenação muito boa entre todos os participantes, e estamos tentando capturar todas as boas práticas que estão sendo implementadas. Então, no começo, tudo surgiu nas comunidades. Fomos nós, nas comunidades, que criamos a estrutura, porque nós acreditamos que a nossa vida e nós mesmos, somos seres humanos como todas as outras pessoas. Então, estamos focados nos ambientes de justiça e serviços de saúde, mas as pessoas que vivem com HIV sabem que as vidas não estão somente concentradas no setor da saúde, também temos a questão da família, amigos, moradia e comunidade, então essa interação também é muito importante. E o que está acontecendo com estigma e discriminação nos lugares de trabalho, nas escolas, universidades, nas áreas de emergência e assistência humanitária? Nessa parceria global tem um foco em todas essas áreas, não somente, o ponto de vista médico. Então o que aconteceu depois? Nós criamos diretrizes sobre estigma e discriminação e convidamos países para, participarem nessa parceria global. Os países que formam parte da parceria já prometeram e se comprometeram com cumprir certas obrigações. Primeiro é trabalhar junto com a comunidade, que é crucial para todos nós, e implementar essas medidas junto com a gente. Então, vamos participar com o setor privado, com instituições acadêmicas, com doadores. Então, é preciso avaliar a situação atual do estigma e discriminação em relação ao HIV no seu país e depois começar a tomar ações. Escolher 3 áreas para o primeiro ano, digamos, sistema de justiça, sistema de saúde e situações de emergência, vamos dizer. E vão ter que ser implementadas certas intervenções nessas áreas durante, o primeiro ano. E depois, durante os próximos 5 anos, outras ações precisam ser implementadas em todas as outras áreas. Então, precisam distribuir os recursos, junto com os financiadores ou através de um orçamento estadual, mas precisam ser implementadas essas intervenções e precisa ser feito um monitoramento e formulários sobre essas, relatórios sobre essas intervenções para poder eliminar o estigma e a discriminação. Esse tipo de relatórios precisam ser feitos uma vez por ano. Então foram convidados 30 países e esses foram os países que se uniram. Na América Latina não só temos a Jamaica e a Argentina, agora também temos o Panamá e a Honduras que entraram recentemente. Na Ásia e a região do Pacífico,
Vamos ter mais informações de outra painelista, mas temos 4 países que aparecem aqui, como Laos, Nepal e Tailândia. Temos países da África Central e Oeste da África, como Costa do Marfil, República da África Central, Senegal, República Democrática do Congo. E da região do leste e sul da África, temos a África do Sul, Moçambique e Uganda. Na Europa do Leste e Ásia Central, temos a Moldova, Quirguistão e a Ucrânia, depois vamos falar mais sobre isso, e o Cazaquistão, que também vai se unir a nós. E no Meio Oriente, o nosso participante é o Irã. Em alguns países, como vocês podem ver aqui, os países escolheram as intervenções, em outros países elas não foram escolhidas pelas comunidades. Então as comunidades deveriam saber primeiro se o país foi convidado, se o país aceitou o convite, se o país aceitou o convite, eles já escolheram as áreas onde vão ser implementadas as nossas ações? Será que todo mundo sabe que isso está acontecendo? Todas as comunidades estão participando? Como foi feito o processo dentro do país? As comunidades estão sendo incluídas? Estamos apoiando a participação da comunidade, da sociedade civil na implementação? Então, vocês têm que entrar em contato com os coordenadores regionais e os pontos focais nos seus países para saber em que etapa vocês estão. E depois precisam falar com os países para que as medidas que a comunidade proponham sejam implementadas corretamente. Também criamos diretrizes de implementação muito eficazes que estão aqui na tela e podem ser acessadas no site da ONU-AIDS ou também através do site da GNP+. E elas descrevem exatamente o que precisa acontecer em cada uma das áreas, quais são as intervenções prioritárias e quais vão ser as intervenções mais apropriadas para os seus países. E tudo isso é criado junto com a sociedade civil. Essas diretrizes foram criadas por um grupo de trabalho muito grande, com 24 membros, os grupos de trabalho técnico que também trabalham nas comunidades e na sociedade civil. Então, utilizamos as intervenções, propomos as intervenções que sabemos que funcionam nas bases e sabemos que são eficazes, que funcionam muito bem. Todas essas diretrizes estão disponíveis nesses sites que eu mencionei. Existe também um pouco de confusão sobre isso, porque quando nós falamos sobre as diversas áreas, e antes a ONU-AIDS e o Fundo Global estavam usando programas-chave de direitos humanos, que se chamam Key Human Rights Programs. E aí vocês podem encontrar também a relação entre esses programas de direitos humanos e as áreas e exemplos de intervenção. Antes, falávamos, por exemplo, de aumentar a disponibilidade de serviços jurídicos para as pessoas com HIV. Isso significa que o seu país precisa entrar em contato com as comunidades e saber quais são os problemas que acontecem no sistema de justiça para depois implementar essas intervenções correspondentes. Então, por exemplo, vamos dizer que vocês têm um programa-chave de direitos humanos sobre o treinamento de profissionais da saúde em direitos humanos e ética relacionada com HIV. Então, são duas áreas aqui, o sistema de saúde e a educação. Então, as duas áreas são escolhidas e depois implementamos a intervenção. Eu acho que é tudo que eu tenho a dizer agora e podemos voltar para a Sophie. We will hear from Muito bem, Harry. então agora vamos dar a palavra ao Harry Prabhu. Pode começar, Harry. Thank you, Sophie. All right, so Ok, obrigado, Sophie. everyone. Olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, provavelmente para alguns de vocês. Dessa vez eu gostaria de falar sobre o apoio técnico da nossa rede para a comunidade em cada país. Próximo slide, por favor. Então, para começar, eu gostaria de proporcionar algumas atualizações sobre a situação atual da Ásia e do Pacífico. Somos 4 países, como a Sasha falou, que
são parte dessa parceria global. The last one is Thailand. E o último país a entrar foi a Tailândia. E a forma que eles trabalham está focada no sistema de saúde, no Nepal, no Laos, na Tailândia. Em outros países também tem um foco maior no sistema de saúde, no sistema jurídico, e foram designadas pessoas da nossa parceria para ajudarem os países especificamente para garantir que a sociedade civil e as comunidades estejam participando nos processos. E temos também processos gerais da sociedade civil que são liderados pela GNP+. Quais são os resultados esperados para a sociedade civil e a comunidade? Basicamente, queremos que eles estejam completamente envolvidos em todas as etapas de implementação e também queremos fornecer todos os recursos necessários que eles precisem para ser parceiros no mesmo nível que as organizações. E queremos ter um efeito muito eficaz para ter um impacto na comunidade. Então, queremos incluir todas as pessoas da comunidade de forma significativa também na tomada de decisões, porque isso está relacionado com todos os aspectos da implementação da parceria global nos processos. Primeiro, precisamos fazer identificação, depois a implementação, monitoramento, avaliação. Em todas essas etapas, precisamos da participação da comunidade, da sociedade civil e também é importante que eles deem feedback para a parceria global e para os representantes técnicos, para que possam falar sobre os desafios e sobre os avanços que têm sido feitos ao longo do desenvolvimento dessa parceria. Todos estamos enfrentando essa situação da Covid-19 que tem afetado todo o trabalho que fazemos e que fizemos até agora. Então, isso tem se tornado um grande desafio para todos nós e, portanto, foi feita uma consulta nacional. Essa consulta nacional ia ser feita presencialmente, mas agora foi feita online por causa da situação da Covid-19 e vamos criar publicações, novos documentos sobre a aplicação da evidência do que o estigma e a discriminação causam em 6 áreas diferentes no contexto da luta contra a Covid-19 também. Então, qual é o trabalho que a parceria global na Ásia e no Pacífico tem feito? Na Papua Nova Guiné, temos um grande benefício na parceria, porque foi feito muito trabalho local de incidência e foi criado um consórcio de populações-chave. Temos um escritório da ONU-AIDS lá também, então tem uma grande participação com as agências da ONU, com todos os principais atores no país e com as comissões de direitos humanos. E desde que começou essa situação da Covid-19, foi estabelecida uma quarentena, não foi feita a consulta cara a cara com a sociedade, mas foi feito através da internet e foram feitos eventos também através de plataformas online esse mês. Então agora vamos ver o que está acontecendo no Nepal. O Nepal começou a trabalhar com agências da ONU, mas eles têm um índice de estigma. E essa foi a primeira conversa que tiveram no processo sobre esse índice de estigma. Mas temos alguns problemas também com a participação das agências da ONU, mas eles conseguiram obter todo o apoio necessário da comunidade para poder implementar essa consulta nacional sobre a parceria global. Também temos Laos. Laos tem um processo onde eles queriam criar uma base para que a comunidade pudesse participar ainda mais junto com o governo na implementação dessas medidas. Então, tivemos um foco muito grande na utilização da mídia social
mas estamos fazendo o desenvolvimento de capacidades para aumentar a participação e a implementação da parceria global. E o último país, eu acho que a Tailândia é o país mais progressista que temos nessa região da Ásia e do Pacífico. Existe um comitê para discriminação zero na Tailândia, com a sociedade civil, temos líderes religiosos, líderes comunitários que participam também, e eles já criaram uma estrutura legal muito clara sobre a participação da sociedade civil e da comunidade na implementação da parceria global. E agora eles estão terminando o plano operacional multissetorial nacional, que vai ficar pronto em 2021 e vai ser aplicado desde 2021 até 2026. Então, a abordagem estratégica para a região da Ásia do Pacífico é a seguinte: nós trabalhamos com muita proximidade junto com os coordenadores nacionais para a implementação de consultas nacionais online, incluindo incidência e campanhas de comunicação. Também queremos que o estigma e a discriminação não sejam só uma coisa insignificante para a sociedade, mas que sejam considerados problemas significativos no combate ao HIV. Também envolvemos os coordenadores nacionais que proporcionam apoio técnico aos países e garantimos que a parceria global nacional crie um canal seguro para o feedback para lutar contra o estigma e a discriminação. Criamos trabalhos coletivos entre os países na nossa região da Ásia e do Pacífico e estabelecemos um processo de compartilhamento de conhecimentos. O próximo slide, por favor. Isso é o que vamos fazer no futuro. Vamos incentivar os coordenadores nacionais para que continuem o seu trabalho atual para a parceria global. Queremos proporcionar conhecimentos e trocar ideias sobre a implementação em outras regiões, garantir que a sociedade civil e a comunidade tenham uma participação significativa na parceria global. Ok, obrigada, Harry. Agora vamos ouvir o que a Valéria tem a dizer. Pode começar. Hello everyone, I'm Valeria Rachinska and Olá a todos, o meu nome é Valéria Rachinska e hoje eu vou falar um pouco sobre quais são as oportunidades que a parceria global nos dará. E vamos falar sobre os benefícios que já estamos obtendo através dessa grande parceria. Bom, a Ucrânia começou a formar parte da parceria global em 2018, quando as consultas nacionais foram realizadas nos primeiros países, na primeira etapa. E quando a GNP+, junto com a ONU-AIDS, anunciou os seus objetivos, o governo da Ucrânia não reagiu muito bem. Não existia uma vontade política para participar e houve muitas mudanças na situação política do país. Então, nós esperávamos que a Ucrânia fosse a primeira parceira da nossa região. Isso não aconteceu naquele momento, mas depois isso foi possível por causa de uma boa colaboração entre o governo e as comunidades. E não escolhemos somente 3 áreas, mas 4 áreas foram escolhidas pelo governo. Isso somente foi possível porque os princípios JIPA foram considerados. E existe um reconhecimento da importância desse assunto para a nossa comunidade. E sabemos que se nosso país se comprometesse, os resultados gerais seriam positivos. Durante as reuniões entre as partes principais, as partes interessadas que aconteceram em 2019, foram identificados os principais objetivos pela comunidade e depois em 2018, durante as consultas nacionais, estas metas de incidência já foram propostas pelas comunidades. Elas foram a descriminalização da transmissão do HIV, despenalização do trabalho sexual e uso de drogas, a harmonização da legislação nacional, de acordo com as melhores leis democráticas e políticas de direitos humanos na Europa, e a eliminação de estigma e discriminação. Próximo slide, por favor.
Look at this picture. Vejam essa imagem. It's like last century, like things that never Parece que é happened. uma coisa do século passado, parece que uma coisa assim nunca aconteceu nesse mundo, mas poderíamos até adicionar as nossas próprias fotos nesse slide, porque aqui temos 3 coisas que eram legais nesse mundo, ou simplesmente por estar doentes, por fazer sexo, ser gays ou trans, fazer uma coisa que não é considerada aceitável ou legal pela nossa sociedade. E não queremos formar parte de uma imagem como essa. Pessoas contra as que é legal nesse momento praticar o estigma e a discriminação. Actually, thanks to our partners, to GNP Plus and to the Global Fund and Com os nossos parceiros da GNP+, o Fundo Global e a ONU-AIDS, sabemos que eles compartilham as nossas preocupações, mas é por isso que criamos essa grande parceria e já tivemos muitos benefícios dela e da promoção dela feita pelo Fundo Global. Temos uma estratégia de incidência, um plano para eliminar barreiras legais, e o Fundo Global também animou todas as partes interessadas nacionais para que incluíssem intervenções propostas pela parceria global dentro do país. Essa grande ferramenta de incidência poderia ser utilizada junto com o índice de estigma, porque, sabem, na Ucrânia nós somos um dos líderes na pesquisa de índice de estigma. A frequência desse estigma é muito alta, mas nunca foi utilizado esse resultado do índice de estigma para desenvolver intervenções eficazes antes. Isso somente foi possível devido à parceria global. Agora podemos ter metas que podem ser medidas e as atividades que realmente precisamos, essas intervenções de que realmente precisamos, podem ser finalmente implementadas por causa disso. We already have some activities in justice sphere, and these activities Já também temos algumas atividades na área de justiça que foram incluídas no Fundo Global. Temos uma plataforma parlamentar chamada Luta pela Saúde, que vai ser liderada pela comunidade para defender os direitos humanos e mudar a legislação. E vai ser uma formulação de políticas feita pela comunidade, proposta e a discriminação que temos enfrentado ao longo das nossas vidas, e junto com os formuladores de políticas e os parlamentares, vamos ter a oportunidade de criar as mudanças necessárias e propor leis diretamente ao parlamento. E isso requeriu uma grande luta para obter essa plataforma e conseguimos vencer graças à participação com a parceria global. Muito obrigado. Próximo slide. Também foram planejadas muitas atividades e intervenções no setor da saúde, já mencionamos algumas, mas principalmente são treinamento e proporcionamento de cursos online para médicos pela comunidade, criados pela comunidade, porque queremos fazer com que eles entendam a nossa situação e como atender corretamente as nossas necessidades. E eles vão aprender isso da gente, não de qualquer outra pessoa ou qualquer outra organização. Também criamos algumas ferramentas inovadoras. A parceria global já foi uma muito boa ferramenta para proporcionar informações. Também temos indicadores baseadas no sistema de saúde pública proposto pela parceria global. Vamos usar essa ferramenta para ter informações mais específicas e poder fornecer feedback mais concreto para a organização. Também criamos um aplicativo sobre direitos humanos
e está baseado também nas informações, parâmetros estabelecidos pela parceria global. Dessa forma, podemos fazer o monitoramento da situação dos direitos humanos. Então, essa foi a minha conclusão e eu vou estar muito contente de responder qualquer pergunta que vocês tiverem. Então, vamos continuar lutando pelas nossas vidas e contra o estigma e a discriminação, porque as nossas vidas importam. Thank you so much, Valeria, for that really Muito impassioned obrigada, Valéria, presentation and por essa apresentação muito comovedora, e também gostaria de agradecer ao Harry e à Sasha por terem compartilhado exemplos de como a parceria global para eliminar o estigma e a discriminação já está acelerando os esforços liderados pela comunidade através de uma perspectiva prática que resulta em planos de ações concretizados que vão além dos compromissos verbais. Então, agora temos planos de ação e compromissos financeiros. Também é importante destacar a forma em que as comunidades estão aproveitando a parceria para criar uma vontade política dentro dos países, estão aproveitando essa oportunidade para acelerar todas as estratégias e inovações, como a Valéria falou, que têm sido desenvolvidas pela comunidade para atender às necessidades delas, especialmente as necessidades de pessoas vivendo com HIV. Quando pensamos em como tudo isso surgiu e qual é o impulso para a compreensão do estigma, precisamos pensar nos dados, as informações que permitem medir o estigma e a discriminação. Então, a forma em que medimos é através da resposta a esses problemas. Então, os nossos próximos painelistas vão falar sobre como medimos e definimos os dados que são utilizados para medir o estigma e a discriminação, para poder entendê-los melhor. E sobre como podemos utilizar esses dados para criar ações que vão ajudar a aumentar a vontade política que eu já mencionei e fazer com que as intervenções e inovações que partem da comunidade sejam possíveis. Então, a Ana Sango, que é oficial da GNP Plus, vai nos ajudar a entender como podemos medir e agir sobre o estigma e a discriminação. Sophie. Hi everyone. My name is Anna and I'm Olá a based todos, o meu nome é Ana, eu moro aqui em Harare. Eu sou oficial do estigma em relação às pessoas vivendo com HIV na GNP+, e eu vou falar sobre como podemos medir essas duas coisas e como isso está relacionado com o trabalho que queremos realizar nas diversas comunidades e o trabalho que fazemos com diversas redes. Então, os painelistas anteriores proporcionaram grandes exemplos sobre os dados e informações que já foram coletados e a forma em que essas informações foram utilizadas. Então, sabemos que para que isso tenha uma importância real, precisa ser refletido em ações e garantir que essas ações vão ser feitas para as comunidades e que possam ser resolvidos os desafios e os problemas que vão surgir dentro da comunidade. Então, é por isso que a coleta de dados é tão importante. Próximo slide. please. So, the Stigma Index project. O índice de estigma é um projeto, como vocês sabem, que é liderado pela GNP+, a Rede Global de Pessoas Vivendo com HIV, pela ICW, Comunidade Internacional de Mulheres Vivendo com HIV e AIDS, foi criado em 2008. Até agora já foi implementado em 100 países. Na versão atualizada, que é o Índice de Estigma 2.0, lançado em 2018, que foi feito por causa da mudança nas tendências na resposta ao HIV e também na mudança na forma em que as pessoas estão enfrentando certos desafios e problemas relacionados com o estigma e a discriminação em diversas populações-chave. Basicamente, a pesquisa é feita dentro da comunidade e utiliza uma ferramenta padronizada e uma metodologia junto com a ferramenta. Então, basicamente,
O objetivo é documentar a experiência das pessoas que vivem com HIV e analisar quais são os desafios que elas enfrentam relacionados ao estigma e à discriminação das pessoas que vivem com HIV. Também precisamos ver quais são as interseccionalidades que acontecem, qual é a transversalidade desse estudo. O produto, nesse caso, é tão importante quanto o processo, e realmente valorizamos muito essa ferramenta de índice de estigma porque é muito informativa e ajuda a entender melhor os contextos nas comunidades, incluindo todas as redes das comunidades de pessoas que vivem com HIV, nos permite entendê-las melhor e dessa forma também podemos ver quais são as políticas e as leis que discriminam e quais são os comportamentos discriminadores que poderíamos eliminar através do nosso trabalho com as comunidades e as redes de pessoas vivendo com HIV. Então, quando analisamos o projeto, isso não termina só com o relatório final. Precisamos continuar trabalhando para garantir que essas evidências, essas informações coletadas possam ser aproveitadas e utilizadas para melhorar as políticas ou ter uma influência política, né, na programação que vai ser feita no futuro e para garantir que as pessoas possam lutar por mudanças contra o estigma e a discriminação. Mas o que precisamos fazer para que isso realmente seja uma realidade, que quando existam essas ações, quando elas sejam implementadas, precisamos garantir que exista um orçamento, que também tenha um acompanhamento da incidência. É muito importante saber como esses dados coletados podem ser transferidos para ações progressivas que depois vão resolver os desafios. Então, é muito importante incluir todos os participantes, todas as pessoas-chave, organizações-chave que podem fazer com que esse plano se concretize. Então, tem muitos parceiros no comitê de direção que podem ajudar a melhorar o índice de estigma. Isso também é muito importante em cada país para que o plano de incidência seja específico e tenha ações concretas de incidência com detalhes sobre as funções e responsabilidades de cada uma das partes e que também possam explicar que mudanças poderiam acontecer quando esse plano seja implementado. Ao mesmo tempo, também é importante monitorar o plano de incidência para que a avaliação e monitoramento sejam eficazes e dessa forma possamos aprender. Então, nesse slide, eu gostaria de dar um exemplo do Zimbábue. Este é um dos exemplos que a nossa rede de pessoas vivendo com HIV no Zimbábue utilizou. Essas são as informações obtidas depois de que o índice de estigma 1.0 foi criado. A partir dos dados que foram coletados, e nesse slide que estamos vendo agora, podemos ver que 10,6% do total de 1.818 respondentes da pesquisa falaram que já foram excluídos ou discriminados nas atividades religiosas ou lugares religiosos. E essa foi uma métrica importante para poder começar novas atividades que eliminem o estigma dentro desses contextos religiosos. Com estas informações, podemos ver a importância de ter um plano de incidência implementado, porque quando chegam esses dados, precisamos agir. E quando agimos, podemos criar mudanças e resolver alguns dos problemas que a comunidade enfrenta. Além das entrevistas que foram realizadas e o trabalho de acompanhamento depois
de que coletamos os dados, as estatísticas que foram criadas com eles, quando encontramos o número de pessoas que estão sendo discriminadas dentro dessa área religiosa, a rede criou um documentário, um vídeo documentário, e depois de fazerem esse documentário, também criaram um documento por escrito que se chama Guia de Redução do Estigma, especificamente para líderes religiosos e de grupos de fé. Então, inicialmente, a estrutura foi feita para ajudar as pessoas que vivem com HIV para que elas possam exercer os seus direitos e serem incluídas nesses espaços religiosos, também para poder resolver os principais problemas que eles estavam enfrentando. Dentro do documentário, vários participantes também compartilharam as suas experiências de vida real e as suas histórias sobre a discriminação e estigma que eles têm enfrentado como pessoas vivendo com HIV. E esse último slide, obrigada, Sophie. Aqui no meu último slide, eu somente gostaria de incentivar as comunidades de pessoas vivendo com HIV para que realmente tenham um pensamento mais progressivo, para que possam realmente coletar dados eficazes para implementar ações que diminuam o estigma e os seus planos de incidência realmente precisam ser muito específicos para enfrentar os desafios para as pessoas que vivem com HIV dentro das suas comunidades, porque esses dados somente são úteis se forem transformados em ações. Obrigada, Ana. Acho que isso foi muito informativo e muito útil. E antes de continuar com o nosso próximo participante, eu gostaria de reconhecer os nossos espectadores que estão assistindo através do Facebook. E para todos os que estiverem aqui no Zoom e tiverem entrado há pouco tempo, se vocês tiverem alguma pergunta para os painelistas, vocês podem usar a caixa de perguntas e respostas e elas serão respondidas também na nossa sessão de perguntas. Então, podemos começar com o próximo. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu somente gostaria de dizer olá a todos aqui de Hanoi, no Vietnã. E eu queria compartilhar a nossa experiência aqui no Vietnã. As informações que obtivemos do índice de estigma ainda não estão incluídas no relatório final. É muito importante realmente transformar esses dados em ações de incidência importantes. No Vietnã, também utilizamos esse índice de estigma 2.0 e foi utilizado esse mês de fato, mas antes disso, tivemos a primeira rodada em 2011. Na segunda rodada, utilizamos o índice em 2014. Então, estamos vendo os resultados de 2014 aqui na tela, porque ainda não temos os mais recentes da versão 2.0. Esses descobrimentos estão relacionados com estigma e discriminação nos postos de saúde. Encontramos, em geral, que existem preocupações sobre qualidade e confidencialidade no sistema de saúde e testagem de HIV. Na segunda rodada do índice de estigma, que foi realizada em 2014, 1.625 pessoas com HIV informaram a pesquisa. E muitas pessoas falaram que não podiam falar sobre o seu tratamento com profissionais de saúde, 60% dessas pessoas que vivem com HIV. 3,6% das pessoas também falaram que não recebiam, que foram recusadas no serviço de saúde, 3,1% dos respondentes e 5,6%
foram obrigados a ser testados, a receber um teste. 6% dos respondentes sem conhecimento, e mais de um terço dos respondentes, 37,5%, cerca de metade das pessoas vivendo com HIV, reportaram que o seu estado de saúde, a sua condição de saúde, foi revelada a outras pessoas sem o seu consentimento. Próximo slide, por favor. A recomendação mais importante para melhorar a qualidade dos serviços de saúde para pessoas vivendo com HIV está baseada na interação das pessoas, principalmente homens que fazem sexo com homens, com profissionais de saúde. Então, é necessário proporcionar um treinamento para os profissionais da saúde em colaboração com as pessoas que vivem com HIV. E também é necessário fornecer um treinamento anti-estigma para profissionais de saúde, coordenado com grupos da comunidade que possam melhorar a qualidade do atendimento médico para pessoas que vivem com HIV. Então, essa é a nossa recomendação mais importante e é nisso que estamos nos concentrando nesse momento. Próximo slide, por favor. Então, encontramos essas recomendações e criamos ações que queremos implementar. E as boas práticas que queremos compartilhar são as seguintes: precisamos envolver as redes comunitárias para medir o estigma e a discriminação. Em 2016, a rede de pessoas vivendo com HIV no Vietnã, VNP+, junto com a ONU-AIDS e a Administração de Prevenção e Controle do HIV e da AIDS, VAAC, do Ministério da Saúde do nosso país, desenvolveu e fez um programa piloto de uma iniciativa de treinamento para reduzir o estigma e a discriminação relacionados com HIV no setor de saúde na cidade Ho Chi Minh, no Vietnã. Ela é considerada uma cidade fast track. A ONU-AIDS e o Ministério da Saúde apoiou a província onde se encontra essa cidade, o nosso centro de pessoas vivendo com HIV, para que adaptassem essa pesquisa e essas ferramentas às áreas do setor de saúde, né, na segunda metade do ano de 2016. Então, os resultados da pesquisa foram utilizados para desenvolver manuais de treinamento, que foram utilizados para criar um programa de treinamento piloto para profissionais de saúde e alguns hospitais e postos de saúde. A participação das pessoas que vivem com HIV no processo foi descrita como uma boa prática no documento da sessão especial da coordenação do programa ONU-AIDS, cujo tema principal foi a estigmatização e a discriminação nos postos de saúde. E foi dado um foco especial à participação sólida das pessoas que vivem com HIV no Vietnã, no processo de planificação, implementação e treinamento dos profissionais de saúde. Depois de muito trabalho da comunidade e dos nossos parceiros, desde 2016 até dezembro de 2017, o Ministério da Saúde emitiu uma diretriz sobre o fortalecimento da redução do estigma e discriminação em relação a pessoas que vivem com HIV no sistema de saúde do Vietnã. E esta diretriz também foi implementada pelo diretor da Administração de Prevenção e Controle da AIDS e do HIV no Vietnã em dezembro de 2017. Essas são duas políticas, dois documentos muito importantes que o governo promoveu e implementou no final de 2017, depois de um grande esforço da nossa comunidade e dos nossos parceiros que estávamos trabalhando para diminuir o estigma e a discriminação. Próximo slide, por favor.
some partner in Vietnam, they have stopped the stigma and discrimination. Alguns parceiros no Vietnã também criaram programas para melhorar a qualidade dos serviços sem estigma e discriminação. Então, foi terminado esse processo em setembro de 2018 e uma segunda rodada de coleta de dados foi realizada em outras 3 províncias no terceiro trimestre de 2019. Depois de que esse programa foi estabelecido, aconteceu essa nova coleta de dados e como parte do programa do Ministério da Saúde, temos agora uma abordagem mais ampla para a redução do estigma e todas as províncias agora precisam fazer um relatório sobre o progresso e a implementação de atividades de redução do estigma e discriminação em relação ao HIV nos postos de saúde em maio de 2019. Também existe um plano para treinamento constante em todos os postos de saúde que estão participando desse programa para melhorar a qualidade dos serviços. E existe um grande apoio à troca de conhecimentos e boas práticas entre as instalações de saúde nas províncias. E até agora, a implementação tem continuado com a ampliação das atividades para outras 6 províncias do nosso país. Isso significa que desde setembro de 2018 até agora, o programa foi expandido. Esse programa de melhora da qualidade contra estigma e discriminação foi expandido para outras 10 províncias. Além disso, o setor da AIDS e HIV no Ministério da Saúde está desenvolvendo padrões para fornecimento de serviços amigáveis e materiais de treinamento para sensibilização para complementar o programa de melhora da qualidade no Vietnã. Então, como resultado, os resultados que identificamos levaram muito tempo para ser transformados em ações, mas nesse momento estamos contentes porque acreditamos que tivemos boas conquistas graças ao trabalho feito nos anos passados, focado no estigma e discriminação em relação às pessoas que vivem com HIV no Vietnã. Obrigado. Estarei esperando as perguntas dos participantes. E agora eu gostaria de dar a palavra a Sophie de novo. Muito obrigado, Don. Agora vamos ouvir o que a PIM tem a dizer. E depois disso, também temos a participação da Sasha, que vai concluir a sessão para nós. Então, pode começar, PIM. Olá, Sophie. Olá a todos. Obrigada por estarem aqui. Gostaríamos de aproveitar essa oportunidade para apresentar o nosso toolkit, que é o nosso conjunto de ferramentas para incidência relacionado com o estigma, foi esse ano, e vai ser para medir e agir sobre o estigma, usar de estigma para criar mudanças. Realmente temos as informações, isso não vai ser suficiente, então criamos essa caixa de ferramentas junto com redes de pessoas que vivem com HIV e estamos analisando as descobertas e as recomendações de todos os relatórios dos diversos países e criando ferramentas. Então, ele inclui as ferramentas práticas, também temos alguns prazos determinados e cálculos orçamentários para certas atividades, como exemplo, e também colocamos as conexões
entre o trabalho que eles estão fazendo com o Sego, e a gente vai falar mais sobre isso depois que eu apresentar o toolkit. Nesse momento, somente está disponível em inglês, mas logo, logo vai estar disponível em francês, espanhol, português e russo. Então, para todos vocês que estão ouvindo a interpretação, eh, saibam que essa caixa de ferramentas também vai estar pronta no seu idioma proximamente. Então, temos aqui uma visão geral do toolkit, que está dividido em 3 etapas, analisando o que precisa mudar com base no estudo do índice de estigma, e na segunda fase podemos ver quem pode realizar essas mudanças. Depois, na terceira etapa, temos uma ferramenta de priorização, criação de agenda, como usar o sistema de direitos humanos, temos uma planilha para orçamento do trabalho de incidência, entre outras ferramentas interessantes. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre a primeira etapa, que analisa o que precisa mudar. Primeiro, precisamos revisar as descobertas e recomendações dos relatórios, analisamos os resultados, mas as recomendações também que foram feitas precisam ser levadas em consideração. Então, vocês compartilham as suas ideias, as suas reflexões como grupo, e depois vocês se reúnem com a rede que implementou a pesquisa, mas também com outras pessoas que participaram da implementação, como outras partes interessadas. Depois vocês apresentam as suas principais descobertas e recomendações e falam sobre elas como uma equipe, mas vai ser necessário priorizar, porque certamente vão ter muitas descobertas e recomendações e não vai ser possível resolver todas elas de uma vez. Então, isso vai ajudar a identificar quais são os problemas mais urgentes que precisam ser resolvidos, ou qual tem que ser resolvido primeiro. É muito importante que isso seja feito com trabalho em equipe, para que exista um consenso e exista apoio para a estratégia de incidência que vai ser desenvolvida. Então, quando vocês analisarem todas as descobertas, resultados e fizerem a priorização, passamos para a segunda etapa. Quem pode realizar essa mudança? Então, primeiro é preciso fazer um mapeamento das oportunidades e as metas no nível nacional, regional, internacional, e depois ter realmente as metas bem claras. Quem é que tem o poder para realizar essa mudança? Quem precisa ser alvo dessas áreas prioritárias que vocês já escolheram? E depois, o passo 4 é o planejamento. Depois de identificar os processos principais das políticas e as pessoas que precisam ser alvos, e vocês estiverem prontos para o desenvolvimento do seu plano de incidência, a rede de pessoas que vivem com HIV devem ser líderes do processo junto com parceiros locais. É claro que é um trabalho colaborativo, e depois são planejadas as datas principais e as atividades, são determinadas as capacidades de incidência, e dessa forma é feito o planejamento. Então, acho que o meu PowerPoint termina aqui, esses slides terminam aqui. É simplesmente uma visão general do toolkit de incidência que pode ser baixado do nosso site stigmaindex.org. E lembrem-se que agora está disponível em inglês, mas acreditamos que essa vai ser uma ferramenta incrivelmente útil para que as comunidades possam fazer uma incidência mais eficaz depois do estudo de índice de estigma, porque precisamos utilizar os resultados. Todo o trabalho que foi feito para coletar os dados foi muito grande, então agora essa ferramenta tem que transformar essas informações e descobertas em ações concretas para que possamos reduzir a discriminação. Obrigada, Pim, por compartilhar esse toolkit. Eu acho que é muito emocionante pensar na possibilidade de transformar os dados em ações, então temos um grande apoio através dessas ferramentas e vai ser possível para as comunidades fazerem isso com tudo isso que foi desenvolvido. Então agora a Sasha vai concluir essa sessão e vamos falar sobre como essas duas ferramentas podem ser utilizadas para acelerar o nosso trabalho. Eu acho que eu tive alguns problemas técnicos com o meu vídeo, mas tudo bem, vou concluir dessa forma. As perguntas da pesquisa sobre índice de estigma estão disponíveis nesse site,
e elas podem ser comparadas com as áreas prioritárias que eu mencionei no começo. Então, tudo isso pode ser integrado. Parece que o meu vídeo está funcionando de novo. Ah, ok, consegui ligar. Então, basicamente, vocês podem ver, por exemplo, seção B, número de pergunta. Estas são perguntas conectadas, relacionadas com o sistema de justiça. Então, vocês podem entrar e analisar isso detalhadamente. E segundo os dados que aparecem aqui, dá para ver que área foi escolhida pelo seu próprio governo. Se o seu governo, o seu país já participa na parceria global, vocês podem ver aqui que este é um enquadramento político que vai te ajudar a implementar o índice de estigma e os instrumentos que estão disponíveis para medir e fazer incidência. E o- a parceria global pode te ajudar a fazer isso. Tem perguntas ali que são feitas para a comunidade, por exemplo, por que ainda temos estigma no setor da saúde? Precisamos medir melhor. Preciso passar para o próximo slide também. Mas então, aparecem muitas perguntas sobre o sistema de saúde no índice de estigma, é um dos focos principais. Então, vejam quais são as perguntas que estão disponíveis ali e fazem com que seja muito detalhado, porque eu acho que muitas vezes implementamos boas intervenções, bons programas, mas não estamos realmente utilizando as informações obtidas da comunidade. Se utilizamos esses recursos da melhor forma possível, acho que as nossas intervenções vão ser muito melhores e ter resultados mais positivos. Passamos para o próximo ainda. Então, essa é a sua lista de verificação para o trabalho de incidência, a sua checklist. Primeiro, tem que ver qual é a proposta do Fundo Global, se foram incluídas as intervenções da parceria global, se o índice de estigma em relação às pessoas vivendo com HIV foi incluído. Verifiquem um plano nacional. O que eles estão falando ali sobre o estigma e a discriminação no seu plano nacional? Quais são as metas? Quais são as intervenções? Depois, verifiquem o seu próprio índice de estigma. Quando foi feita a pesquisa? Foi recente? Se não foi recente, pressionem para que seja feito, pressionem para que seja implementado. Depois, leiam o documento de evidências da parceria global. A Emily colocou isso nos comentários aqui também. Depois, leiam a ferramenta de incidência do índice de estigma em relação às pessoas vivendo com HIV e depois vejam cada uma das áreas especificamente. Que dados estão disponíveis? Quais são as intervenções necessárias? E depois criem o plano de incidência. Basicamente, o índice de estigma te ajuda a identificar todas as intervenções prioritárias que devem ser o seu foco. E isso deve ter o apoio da parceria global. Isso vai te dar uma melhor compreensão da sua estratégia. Os dados do índice de estigma são o instrumento principal para a incidência da maior parte das intervenções, mas, ao mesmo tempo, a parceria global é o seu instrumento, é a sua plataforma para ter a maior participação da comunidade. E depois, o que também é muito importante, é que o índice de estigma te ajuda a medir esse progresso e verificar se você está se aproximando ao objetivo da parceria global e os objetivos conjuntos que temos para eliminar todas as formas de estigma e discriminação em relação às pessoas que vivem com HIV. Obrigada. Thanks so much, Sasha. You brought the two pieces together really well. Obrigada, Sasha. Eu acho que você integrou muito bem essas informações. Temos muita atividade aqui no nosso chat também. E agora vamos fazer a transição para a parte mais emocionante do nosso painel. Não é que não tenha sido emocionante o que aconteceu antes, mas agora vamos responder as perguntas das pessoas que estão assistindo a nossa sessão pelo Zoom e pelo Facebook. A primeira pergunta, que a Sasha já respondeu parcialmente, é sobre a medição. Uma das perguntas que surgiu aqui está relacionada com tudo que já aconteceu depois das pesquisas. Já foi reconhecido que o estigma e a discriminação afetam o combate ao HIV. Então, como é possível que tenhamos chegando até o ano de 2020 com índices tão altos de estigma
no sistema de saúde. Eu gostaria de fazer essa pergunta primeiro para a Ana, mas se tiver algum outro ou outra painelista que quiser responder com base na sua experiência, nos seus conhecimentos, também podem responder. Thank you so much, Sasha. Obrigada, Sophie. Bom, eu acho que o desafio principal é que cada país tem um contexto muito específico e também tem muitos desafios diferentes quando se trata de estruturas legais, legislação e o nível de aceitação das pessoas dentro do país. Então, ainda existem níveis diferentes de estigma e discriminação contra as pessoas que vivem com HIV, por exemplo, entre trabalhadores e trabalhadoras sexuais, em grupos diferentes, em contextos diferentes. Então, eu vou usar o Zimbábue como exemplo. Nós aqui temos desafios com grupos-chave, como pessoas, mulheres principalmente, que são trabalhadoras sexuais e pessoas da comunidade LGBTI. Então, tem muitas leis e políticas restritivas nesse sentido. E quanto ao HIV, muitas pessoas estavam avançando no fornecimento de serviços para pessoas vivendo com HIV e foi um pouco normalizado ao longo do tempo. Mas, principalmente para as pessoas que vivem com HIV, mas também se identificam como lésbicas, gays, trans ou pessoas que usam drogas, isso muda completamente. Então, a reação das pessoas é diferente porque elas estão categorizadas de outra forma. Então, se eles são gays, se eles são trans, quando os profissionais da saúde estão fornecendo o serviço, eles continuam pensando: "Ah, mas por que essa pessoa é gay? Por que essa pessoa é trans?". Então tem mais estigma e discriminação desses grupos. Mas agora o desafio é alinhar essas leis para que o sistema completo seja mais amigável e, conforme isso vai acontecendo, o sistema fica melhor e o estigma diminui. Então é um processo longo, não é uma coisa que vai terminar da noite para o dia, mas o que é muito importante é passar por esse processo, monitorar o que está acontecendo e identificar as áreas que precisam ser mais abordadas para pessoas que vivem com HIV e para que a comunidade inteira se beneficie. Obrigada, Ana. Tem alguma outra pessoa aqui do painel? A Sasha, você gostaria de falar uma coisa? Eu acho que o que a Ana falou sobre o trabalho que tem que ser feito em retalhos, mais ou menos, é difícil. Em vez de fazer o trabalho por pequenas partes, é mais importante criar uma estratégia que possa funcionar no longo prazo e seja um pouco mais abrangente. Eu tenho umas duas coisas que eu gostaria de falar. É importante alinhar todas essas iniciativas, mas também é muito importante trabalhar juntos. E como Harry falou, é importante entrar em contato com as pessoas nos países vizinhos, ver como eles estão fazendo isso, entrar em contato com a gente, ter apoio técnico, não trabalhar sozinhos. Vocês não precisam trabalhar sozinhos. E por isso que estamos aqui, para ajudar e apoiar uns aos outros. Então, definitivamente isso é possível. E tem todos esses parâmetros, esses passos estão conectados, porque se você está trabalhando somente no setor da saúde, mas não no setor da educação, então tem muitos médicos que vão continuar sem as informações necessárias que eles precisam para mudar o serviço. Isso vai levar muitos anos. Não é somente tipo de discriminação, são as crenças, as opiniões das pessoas, os cérebros e as almas das pessoas que precisam mudar. Então, demora muito tempo. E isso precisa ser uma abordagem conjunta. Somente vai ser possível dessa forma. Yes. So I do think that by having the stigma index, we can use Bom, this com o índice de estigma, podemos usá-lo como uma base para continuar fazendo o trabalho específico que desejamos fazer. Então, com o índice do estigma, sabemos qual é a situação atual, como pode ser medido o processo e como precisamos criar vários passos para poder melhorar o estigma e a discriminação numa área específica, talvez no trabalho ou no setor de saúde ou em outra coisa. Então, é por isso que é tão útil, porque tudo está conectado e todos os setores estão conectados entre eles também.
Ok, Pim, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa ou passamos para a próxima pergunta? Então, é meio que uma combinação de tudo que já foi dito, porque o estigma é uma construção social que não pode mudar da noite para o dia, somente estamos medindo o estigma durante os últimos 2 anos, talvez em alguns lugares uma década, mas não é sistemático e a medição somente é um dos passos. Depois precisamos levar à ação e fazer uma mudança nas atitudes e nas normas sociais. Isso vai levar muito tempo. Então, é preciso ter paciência, mas ao mesmo tempo continuar lutando de forma sistemática, não somente em alguns aspectos. Eu acho que estamos fazendo as coisas pouco a pouco, estamos alcançando muitos resultados. Eu acho que você tem certeza, PM, principalmente agora com a Covid-19, o estigma e a discriminação estão aumentando ainda mais nessa situação. Então, ter uma abordagem sistemática vai ajudar a identificar aspectos novos do estigma e discriminação que estão evoluindo durante essa época de Covid-19. Então, temos uma pergunta muito específica relacionada com a parceria global, então vou fazer essa pergunta para a Sasha. Perguntaram por que o Brasil não formou parte da parceria. Eu acho que a pergunta maior ainda, num contexto do país que por algum motivo não vai entrar, o que as comunidades podem fazer para incentivar um pouco, os países a formarem parte dessa parceria. O Brasil é um grande desafio, mas não é só o Brasil, também, infelizmente, é a mesma história com a Indonésia, e é por causa do contexto político. É por causa do governo, por exemplo, o que está acontecendo no Zimbábue também, mas as comunidades ajudam muito. Em alguns países tivemos sucesso. Eu posso dizer que a Ucrânia também não foi um lugar nada fácil. A Valéria e todas as pessoas da Ucrânia também tiveram que fazer um trabalho de incidência enorme. A Argentina também não foi fácil. Tivemos que fazer muito trabalho lá também. Mas, honestamente, eu estava pensando que por causa da Covid, tudo isso ia simplesmente parar, o trabalho ia parar, mas eu acho que uma grande vitória para nós foi que, inclusive durante essa pandemia, os países continuam se unindo. Recentemente, a Tailândia também entrou para a nossa parceria, a Ucrânia também, inclusive depois de que já tinha começado a pandemia de Covid-19. Então, eu estava pensando em pedir mais orçamento para ajudar as comunidades lá, porque eu não estava esperando que isso acontecesse dessa forma. Eu acho que vai ter outras formas e sabemos que as situações políticas mudam, não é assim? Então, depois de um governo, depois de alguns anos, vai ter outro tipo de governo. É difícil com as ditaduras, né? Porque os governos continuam lá, mas quando o governo muda, então temos oportunidade. Então tem que entrar em contato com a gente e ver como é que podemos fazer um melhor trabalho de incidência no seu país. E também estamos esperando uma segunda onda de países que vão entrar para a parceria. Precisamos entrar em contato com eles. Eles precisam trabalhar diretamente com a gente para ver como isso pode ser possível. Valéria, você tem algum comentário sobre como é possível ultrapassar essa resistência, lutar contra essa resistência de entrar para a parceria global? Sim, eu gosto sobre isso. Eu somente gostaria de dar um conselho: comunicação, comunicação e mais comunicação. Porque antes de que a Ucrânia conseguisse entrar na parceria global, tivemos, uma época muito difícil na política, porque o nosso ministro da Saúde mudou 4 vezes, durante um período de 6 meses. Então, não tinha um panorama político claro, não tinha ideias claras, não tinha, eh, pessoas, grupos que apoiassem a gente de forma clara, porque tudo mudava muito rapidamente. E as ONGs também, davam e tiravam o seu apoio. Então, vocês precisam se unir e encontrar, os seus defensores, porque as Nações Unidas e o Fundo Global realmente nos ajudam e podemos depender deles para esse tipo de apoio. A ONU Mulheres, a ONU AIDS, a UNFPA são agências que podem lhes ajudar em todas as etapas. Health during, I think, Entramos em comunicação com o Ministério da Saúde e a comunicação durou cerca de 6 meses. Tivemos que falar com eles cada semana, basicamente, para que alguma coisa acontecesse. E, finalmente, precisamos encontrar as áreas mais importantes. No caso, foram 4.
Isso é ótimo. Eu não sei se alguém tem uma outra opinião, mas o que eu acredito que é muito importante é que os governos reconhecendo que as redes e as comunidades de pessoas que vivem com HIV têm as ferramentas necessárias e o conhecimento necessário para poder lutar contra o estigma e discriminação lá fora. E a Covid-19 é um exemplo disso de muitas formas, porque as comunidades estiveram prontas para se mobilizar, estão tentando satisfazer as necessidades das comunidades e profundizando ainda mais, porque tem sido muito difícil para os governos fazerem todo esse trabalho. Então, acho que é uma vantagem muito boa para que seja para que fique evidente que o apoio para as comunidades é necessário. Bom, se vocês tiverem alguma outra pergunta ou comentário sobre isso, podem levantar a mão também. Temos outra pergunta interessante que apareceu, que é uma coisa que é frequente na ICW, Comunidade Internacional de Mulheres Vivendo com AIDS. Temos muita misoginia e violência contra as mulheres no nível nacional, regional e global. E falamos sobre como isso tem um impacto na forma em que as mulheres podem participarem nos processos e, honestamente, também dentro da comunidade, porque é importante saber como as redes podem incluir as mulheres também. Como podemos superar o impacto da marginalização das mulheres em todos os níveis? E como é que vocês garantem que as mulheres que vivem com HIV estão participando em todos os níveis do processo? Então, eu vou abrir a pergunta para o painel, mas eu vejo que a Ana gostaria de compartilhar alguma coisa. Então, Ana, pode responder. Okay, thanks so much, Sophie. Ok, muito obrigada, Sophie. Two thoughts is Eu tenho I think it's really important duas that ideias importantes. women, girls, all who Temos live in grupos de mulheres jovens, grupos de meninas em cada contexto de país e é importante que elas se organizem para poder se apresentarem de uma forma que seja eficaz e de uma forma em que possam participar. O nível de coordenação e organização que vocês têm no seu país é super importante e o problema também, os problemas que vocês querem resolver relacionados com o estigma e discriminação precisam ficar muito claros. Vocês não precisam ter medo de falar e realmente exigir esse espaço que vocês não estão recebendo, porque muitas vezes as mulheres ficam isoladas e depois não falam mais nada. Mas é muito importante exigir o nosso direito de opinião, especialmente para mulheres jovens e meninas. É importante que elas falem o que elas precisam e que problemas elas querem resolver. Então, tudo está baseado na organização e na coordenação, de forma que possamos ter uma participação ainda maior no futuro. Eu estava aqui com o microfone desligado. Pode falar o que você quiser. Eu acho que na pesquisa de índice de estigma, um dos nossos princípios é a inclusão durante o processo todo, não somente na questão dos participantes, porque queremos que todas as pessoas vivendo com HIV não só sejam incluídas no processo, mas que participem nele também, na implementação também, inclusive as mulheres. E um grande exemplo disso aconteceu no Nepal, onde tem uma grande colaboração entre a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e o setor das mulheres, que são co-líderes da implementação. E eu acho que esse é um ótimo exemplo. Isso já foi dito antes, mas a colaboração, trabalhar junto com todas as partes interessadas é essencial para que o processo tenha significado. Então, é assim que nós estamos abordando isso no índice de estigma. Uma coisa muito interessante que eu gostaria de dizer, quando falamos sobre a responsabilidade das redes de lutarem, se organizarem e criar oportunidades para a colaboração, eu acredito que, de certas formas, isso precisa ser abordado estruturalmente, com um plano inicial. Quando estamos pensando em quem precisa participar do processo, quando abordamos um país para
que esse país forme parte da parceria global, por exemplo, ou quando precisa, quem precisa participar na reunião para poder ver quais são os processos de incidência que precisam ser implementados, e estar abertos a ouvir todas as vozes nessa discussão e criar um espaço desde o começo até o momento, da implementação real, né, do programa, porque, se esse espaço não for criado para todos desde o começo, vai ser difícil para as mulheres depois exigirem a participação. Então isso também aplica para outras comunidades e populações marginalizadas. Então, eh eh, quando você está pensando em como envolver as redes, é importante ter isso em mente desde o começo. Se eu vejo que você está sentindo com a cabeça, então, pode falar alguma coisa. Apareceram outras perguntas na sessão de perguntas e respostas também, eu gostaria de apresentar a próxima, que é sobre o estigma da Camboja. Apareceu o relatório da Camboja, mas ainda não foram criados programas de incidência e não houve ainda nenhuma mudança como resultado do relatório. Então, o que será que pode ser feito nessa situação? Então, Tim, você pode responder essa pergunta porque você tem mais experiência, mas se alguém mais quiser falar alguma coisa, pode ir em frente também. Bom, é uma boa é uma boa iniciativa fazer essa pergunta, porque é justamente por isso que criamos esses toolkits. Eu acho que o relatório somente foi publicado há pouco tempo e, como eu falei, a mudança leva muito tempo. Então, não podemos medir o estigma e 2 meses depois mudar o ambiente. Isso não é possível. Precisamos criar estratégias primeiro. Não queremos simplesmente ter um resultado e fazer uma coisa imediata. Precisamos de tempo para poder criar estratégias eficazes que possam ter uma abordagem muito boa. Então, isso somente demonstra que leva muito tempo e estamos apoiando as redes. A Ana também entrou para a equipe da GNP+, como oficial de incidência, e ela vai ajudar os países a fazerem esse trabalho. Então, estamos apoiando eles da melhor forma possível, inclusive depois de que os resultados já foram publicados. Isso leva um pouquinho mais de tempo. Ok, fantástico. Será que a Ana ou alguma outra pessoa gostaria de falar sobre esse toolkit de incidência ou falar sobre como promover a incidência nesse momento? Sim, eu acho que o que é muito importante é ser capazes de adotar essas ferramentas de incidência no seu contexto de país e quando participamos, nesse processo, essas ferramentas realmente têm que acelerar o processo, precisamos aproveitá-las o máximo possível. E também o trabalho precisa estar alinhado com o trabalho prévio das redes relacionado com a incidência no seu país. Então, você realmente vai observar a mudança e o progresso que pode ser feito através da parceria global. Então, é importante alinhar com o trabalho que já foi feito antes, mas adaptá-lo ao seu contexto por país. Então, não vamos simplesmente acabar com o processo de incidência que já está sendo feito no seu país, não vamos descartar esses esforços anteriores, mas podemos aumentar o nível de apoio técnico e orientação para garantir que as redes de pessoas vivendo com HIV realmente possam transformar os dados em ações e possam criar as mudanças que eles querem atingir para diminuir o estigma e depois dessa implementação. I muted myself. Okay, we De have novo, desliguei meu microfone. Temos aqui outra pergunta no chat. Um dos desafios para as comunidades sempre claro, temos todos esses planos ótimos, mas como é que vamos pagar por tudo isso? Onde vamos conseguir os recursos? Na sua perspectiva, na sua opinião, como pessoas que fazem esse tipo de trabalho e já tiveram sucesso para obter esse tipo de programas, especificamente eh, apoio financeiro para a incidência, como podemos abordar esse desafio?
Eu vou fazer essa pergunta para o Don, para ver se ele pode compartilhar a sua experiência. Quais são as estratégias ou as suas opiniões para obter recursos para esse tipo de trabalhos? Yeah, I think it's there are some important point, but one more. Eu acho que tem coisas muito importantes, mas uma das questões mais importantes relacionada com a incidência, para ter uma incidência e um plano eficaz, eu não sei como dizer em inglês exatamente, mas precisamos do envolvimento da comunidade no processo. Eu não sei o que acontece nos outros países, mas no meu país temos muitas ONGs locais realizando pesquisas, mas os relatórios finais não são adotados pelo governo porque o governo não está envolvido desde o começo. Então, às vezes é muito difícil para o governo entender claramente ou reconhecer essas descobertas que foram publicadas na pesquisa. Então, a lição que podemos aprender das últimas 2 rodadas que realizamos na pesquisa no passado sobre o estigma e a discriminação é que é muito importante que o governo esteja envolvido desde o começo do processo para que realmente o índice de estigma tenha uma credibilidade para eles. De qualquer forma, o envolvimento do governo não deve ser tão grande, mas eles precisam participar do processo para poder criar o estudo e ter talvez um apoio técnico, um apoio governamental. E o reconhecimento também é muito importante So it will be very para useful. que quando a pesquisa seja publicada, os resultados tenham credibilidade. Isso é muito importante para o trabalho de incidência posterior. We Então, focus para nós é muito mais fácil quando encontramos, quando estabelecemos o governo como alvo da nossa audiência. To think about how to build that relationship. Realmente é importante construir esse relacionamento ao longo do tempo e apresentar as informações sobre quais são os desafios para que eles também sejam os nossos parceiros. É muito inteligente. About how Alguém gostaria de dar alguma outra ideia sobre como é possível obter recursos para esse trabalho? Pode ir em frente, Pin. Sim, eu gostaria de falar uma coisa. Bom, para o índice de estigma, as equipes já são incluídas no orçamento inicial, porque mesmo se você recebe fundos do Fundo Global, por exemplo, o PEPFund, precisamos incluir apoio para a rede no orçamento, apoio para utilizar os resultados. Isso precisa estar no orçamento, porque somente medir não vai ser suficiente. Precisa ficar claro desde o começo que esse projeto vai precisar de um acompanhamento de mais recursos depois da pesquisa. Isso é essencial. Sim, eu concordo plenamente com isso. E se não medimos, não podemos entender, mas se você somente mede e coleta informações, então não dá para resolver o problema. É exatamente isso. Ok? Tem alguma outra opinião sobre uma coisa também? E eu gostaria de responder outra pergunta sobre a parceria global. question that's in the box. Então, leia a pergunta também que está ali nas perguntas e respostas. Quanto aos recursos, essa é uma das razões pelas que nós fazemos uma incidência tão forte para o Fundo Global. E o Fundo Global precisa trabalhar com a gente porque precisamos de doadores e precisamos que eles entendam como e por que eles precisam de ajudar. Eles precisam ajudar. Isso tem que ser feito de forma muito estratégica. As consultas nacionais
Por exemplo, às vezes é muito difícil, porque as comunidades são muito diferentes e todos querem que as suas próprias intervenções sejam financiadas, mas precisamos encontrar a prioridade e ter um consenso, ter um acordo sobre isso. E às vezes é muito difícil priorizar uma intervenção e não outra, porque às vezes não tem outra forma de fazer isso. Às vezes algumas coisas ficam em segundo lugar e isso nunca é fácil. Para responder a pergunta sobre a parceria global, sim, existe uma grande diferença. Temos muitas intervenções, muitos dados que são muito desenvolvidos na área de justiça e sistema de saúde, mas nas outras áreas é muito desafiador, porque para situações humanitárias e situações de emergência, que estavam muito bem descritas, por exemplo, tínhamos muitos dados, na verdade, a participação é quase nula. Então, a ideia nesse caso é que vamos implementar intervenções e coletar informações sobre como o trabalho é feito no campo. Então, se analisamos a lista de países, somente 2 países escolheram a área de educação. Somente alguns países, eu acho que a Tailândia também escolheu a área de trabalho. Então, eu acho que existe uma grande diferença, mas pessoalmente, eu acho que não funcionam, as áreas não funcionam de forma independente. É esse o problema, e é por isso que não estamos atingindo os objetivos. Precisamos ter ações em todas as áreas, ou em áreas que estão relacionadas. Se focamos somente no Ministério da Saúde, os problemas não vão ser resolvidos facilmente. Precisamos trabalhar com os outros setores também. Harry, you had your hand raised. I'm Yes. sorry. Harry, você tinha levantado sua mão, desculpa, não tinha visto que a sua mão estava levantada, mas pode falar o que você quiser. Eu somente gostaria de acrescentar uma coisa ao que o Don falou e o que a Pim falou também. Quando falamos sobre incidência, temos que ter um acordo com o governo desde o começo e, ao mesmo tempo, não deveríamos somente criticar, mas proporcionar soluções para resolver os problemas, para poder ganhar confiança e ganhar a confiança neles, dos nossos planos de incidência. E talvez dessa forma podemos obter mais recursos para fazer mais incidência em outras questões. Era isso que eu gostaria de dizer. Obrigada, Sophie. Excelente. Eu gostaria de agradecer, antes de passar para a última rodada de comentários de todos os panelistas, eu gostaria de agradecer a equipe que está me ajudando a responder as perguntas do chat, identificar e responder as perguntas que aparecem aqui. Já apareceram muitas perguntas aqui no live do Facebook também, mas uma coisa que eu gostaria de responder, eu acho que todos no painel e certamente todas as nossas organizações também acreditam, que a AIDS não desapareceu ainda, não deveria ser considerada um problema resolvido dentro dessa área de combate ao HIV e AIDS. É uma coisa que todos dentro das nossas organizações estamos tentando manter, queremos que o HIV e a AIDS formem parte da agenda, é somente para fazer um comentário relacionado com uma coisa que eu vi aqui no chat. E agora eu gostaria de dar uma oportunidade a todos os nossos convidados para que possam compartilhar os seus últimos comentários sobre esse trabalho e proporcionar qualquer tipo de conselho ou recomendação às redes comunitárias que estão assistindo nas suas casas e estão pensando sobre como eles podem dar o primeiro passo para se envolver com esse projeto ou para continuar com os progressos feitos até agora. Então, não tem uma ordem específica para isso, mas vocês podem simplesmente ligar o seu microfone e pode ser livre, assim, os comentários finais são livres agora. Mais uma pessoa tem que começar, sem dúvida. Ok, eu posso começar. Talvez como conclusão é importante dizer,
Eu vi as perguntas no chat dizendo, por exemplo, quando vamos terminar com isso? Por que ainda não terminamos? Estamos trabalhando há tanto tempo, com tanto esforço e não conseguimos. Mas realmente é um processo que leva muito tempo e é a mesma coisa que acontece com outros tipos de problemas como xenofóbia, qualquer outro, xenofobia, qualquer outro tipo de problema. Mas eu acho que o progresso até agora tem sido muito bom. A situação recente com o Covid-19, que também demonstra que a criminalização, discriminação, estigma, tudo age contra nós. Se queremos superar uma epidemia, você precisa parar com isso, simplesmente não funciona. Então, eu acho que essa lição também vai nos ajudar muito. Eu acho que já temos 30 anos de experiência e entendemos como as doenças, o medo, como tudo isso funciona. Então, isso também pode se aplicar à epidemia de Covid. E eu acredito que os decisores, as pessoas no governo, já entendem isso, porque agora não é só uma comunidade. A epidemia de HIV é muito específica, mas agora podemos ver que as epidemias afetam a humanidade inteira e os mesmos problemas estão surgindo. Então, eu tenho esperança de que a nossa experiência pode ser aplicada a essa nova situação. Obrigada, eu adorei o painel. Okay, so I think for me it's like, Bom, eu acho que no meu caso, we work on stigma and discrimination. quando trabalhamos com estigma e discriminação, não podemos esquecer que a comunidade deve estar no centro do processo, porque isso é crucial. Somos nós que podemos mudar o estigma e a discriminação e somos nós que podemos enfrentá-los também. Então, não podemos esquecer também que quando fazemos esse trabalho, não temos canais para reclamar sobre o que estamos enfrentando. Talvez é uma boa recomendação criar um canal seguro para reclamar simplesmente e para reportar, relatar esse tipo de estigma e discriminação que estamos enfrentando também. Para estar conscientes de que muitas outras pessoas estão enfrentando estigma e discriminação, as pessoas que escrevam alguma reclamação precisam receber uma resposta, porque dessa forma eles vão saber que tem alguém prestando atenção no que está acontecendo com eles. Então, as pessoas vão ter mais confiança para compartilhar a sua experiência se existe uma resposta. Então, eu acho que essa seria a minha contribuição e meu comentário final. Ok, Don, Valéria, vocês gostariam de compartilhar algum último comentário, algum conselho ou recomendação? Sim, por favor. Bom, eu já percebi que vivemos com estigma e discriminação e com a nossa própria experiência, a experiência dos nossos amigos, pessoas conhecidas, isso é muito claro. Mas é um erro pensar que o mundo todo pensa ou sabe a mesma coisa que nós. Para a maior parte das pessoas do mundo, os nossos estigma e a nossa discriminação não é um problema que exista. Temos milhões de pessoas que vivem com HIV, mas para muitas outras bilhões de pessoas não existimos. Nós não existimos. Então, se queremos ter resultados para resolver o problema do estigma e a discriminação, se queremos que o mundo respeite os direitos humanos, precisamos informar as pessoas que estamos passando por esse problema. Precisamos de que mais ativistas mostrem o seu rosto, porque não temos suficiente representação. Então, não podemos lutar em todas as linhas de batalha no mundo todo. E precisamos lutar por isso todos os dias e fazer com que as pessoas saibam por que tipo de problemas estamos passando. Eu gostaria que a parceria global, representantes da sociedade civil e pessoas que vivem apoiam essa iniciativa e nos ajudam a ter essas ferramentas de incidência baseadas nas nossas necessidades, desenvolvidas por nós e para nós, tem todo o nosso apoio. Então, obrigado, eu gostaria de lutar junto com vocês. Anna or Don, go ahead. Ok, Ana ou Don, podem seguir.
Bom, estamos lutando há quase 40 anos, né, no campo do HIV, mas o estigma e a discriminação não param de ser um problema e não desaparecem. Continuam existindo na nossa comunidade, em todo o mundo todo. Em todos os países, o índice é muito alto, em alguns países é ainda pior, ainda mais grave, mas existem diversos tipos de estigma e discriminação. We know that many of us are working in order to help people living with Então, precisamos continuar trabalhando para que as pessoas que vivem com HIV tenham acesso aos serviços de saúde, ao tratamento também, mas o estigma e a discriminação, na minha opinião, são os principais problemas e são as principais barreiras que fazem com que as pessoas que vivem com HIV não possam ter serviços viáveis. Não é fácil lutar contra o estigma e a discriminação e pode levar muito tempo. É por isso que estamos ainda nessa luta, mas eu acho que é a coisa mais importante contra a qual precisamos lutar. Então vamos começar, se caso não tiverem começado ainda, quando começarmos a trabalhar para eliminar esse problema e a distância, para que essa distância tão grande entre nós e o resto da sociedade diminua, vamos conquistar muitas coisas. Obrigada, Dou. Agora pode continuar, Ana. Obrigada, Sophie. Eu somente gostaria de reiterar o que todo mundo já falou também. Eu acho que não vai ser um evento que vai acontecer da noite para o dia. A erradicação do estigma vai levar tempo, é um processo longo, mas o que vamos conseguir é ser mais empoderados, mais informados, mais conhecimento sobre os problemas que nos afetam e o que podemos fazer com ele. Porque quando eu escrevi aqui uma coisa, na verdade, para que eu não esqueça, mas quando informamos, sabemos exatamente pelo que estamos lutando, o que queremos, temos uma participação melhor e conhecemos realmente os nossos direitos e dessa forma podemos, ganhar a batalha. Não é um processo fácil, não vai ser imediato, mas vamos, através desse processo, ter pessoas empoderadas, qualificadas, que sabem exatamente o que desejam e pelo que elas estão lutando. Pim? Ok, obrigada, Ana. Pim, pode continuar. Bom, não tenho muito a acrescentar depois de tudo isso, eu acho que foi ótimo tudo que todo mundo falou, mas não podemos esquecer que esse é um desafio enorme. Eliminar o estigma é uma grande tarefa, e isso somente pode ser feito se trabalhamos juntos e continuamos lutando. Então vamos fazer isso. Foram chamadas para ação muito poderosas. Eu acho que essa foi uma sessão incrível, muito informativa, com muitos exemplos, recursos e ainda mais recursos que estão sendo compartilhados pelo chat por pessoas que estão assistindo. Então, eu gostaria de agradecer a PIM, principalmente pelo grande trabalho de organização desse evento, e gostaria de agradecer a todas as pessoas que se uniram a nós através do Facebook, do Zoom, pela sua participação no chat também, por terem compartilhado tantas perguntas e informações. Acho que foi ótimo. E os painelistas já falaram tudo, mas se tivéssemos que resumir, para encerrar, eu acho que a comunidade precisa realmente ser o foco principal, no centro do projeto. Precisamos trabalhar juntos e realmente depender naquilo que as pessoas nas comunidades que vivem com HIV têm para oferecer, que são a resiliência e a perseverança para continuar com esses esforços, esse trabalho, continuar inovando e continuar aproveitando o entusiasmo e a paixão de todas as pessoas nesse painel. Todo mundo que participou pode ajudar a acelerar os esforços e o trabalho que as redes estão fazendo para realmente levar tudo isso para frente, continuar trabalhando pouco a pouco, devagarinho, todos os dias. Então, gostaria de agradecer a todos vocês e é com isso que eu gostaria de encerrar. Eu acho que o chat vai continuar aberto no Facebook, é possível colocar comentários, responder perguntas. Então, se tem uma coisa muito importante que vocês quiserem compartilhar, podem compartilhar lá no Facebook. Muito obrigada por
compartilhar a sua sabedoria, os seus conhecimentos, a sua paixão. Eu gostaria de gritar assim, vamos lutar e ganhar no final, seria ótimo. Muito obrigada.